Olá, turminha, 7º ano, manhã à tarde, tá bom? Vamos fazer um vídeo hoje, já falamos muito do Sudeste, falando das riquezas, da industrialização, mas vamos fazer um vídeo agora, onde eu vou mostrar para vocês duas coisas tristes que aconteceram no Sudeste, certo? Uma foi ano passado, a gente sabe, certo? Tragédias com barragens ligadas a mineradoras, certo? A mineradoras da região Sudeste, principalmente a Vale, tá certo? Então, são cenas, algumas cenas são mais fortes, tá bom? Algumas palavras são de baixo calão, a gente vê no vídeo, espero que você me perdoe, mas é porque eu coloquei, então se você se chocar um pouco, desculpa, mas essas cenas são necessárias para que a gente saiba que essas tragédias, elas acontecem por força da negligência de muitos, né, em busca do lucro, da riqueza, e esquecem que as vidas humanas são mais importantes. Não é isso? Pronto. Eu vou tentar editar o máximo que eu puder, e também a gente vai ver um outro vídeo sobre riquezas do Sudeste, entre os quais tem assuntos. Vamos colocar algumas fotos de alguns assuntos assim, um tanto quanto delicados, certo? Mas vejo que seja necessário, né? Eu tenho a minha própria opinião sobre isso, vocês devem ter a de vocês, já são jovenzinhos espertos, inteligentes. Mas, então vamos lá, o primeiro falando sobre o desastre de Mariana, tá bom? Toca o vídeo. Os tremores registrados na região? Só se a barragem já estivesse com problemas, avalia o especialista. Na verdade, você já tinha uma série de problemas que podem ter ocorrido, e o sismo, no caso mesmo pequeno, ele pode ter impactado e ter sido, digamos assim, a gota d'água a todos os processos que já tinham ocorrido ao longo do tempo. Não foi acidente, não foi fatalidade. O que houve foi uma negligência na operação e no monitoramento dessa barragem. Apenas 4 meses antes da tragédia, uma empresa de auditoria contratada pela Samarco garantia a estabilidade da represa de Fundão. A vistoria é feita pela própria empresa mineradora ou por auditores pagos por ela. E o DNPM, o Departamento Nacional de Produção Mineral, então classifica o nível de risco. É possível confiar numa avaliação técnica que diz que a estrutura está sólida em julho e ela arrebenta em novembro? Não é possível confiar nesse sistema de informação. O próprio fato ocorrido atesta isso. E é preciso que o Estado dê à sociedade garantia de que exercerá uma fiscalização séria e rigorosa para que fatos semelhantes não voltem a ocorrer. O DNPM, que por lei tem o dever de fiscalizar, reconhece que o sistema não funcionou. Esse sistema precisa ser revisto. A autodeclaração da empresa, ela tem que ser auditada por auditores independentes a serviço do órgão fiscalizador. Segundo o DNPM, faltam técnicos e recursos para fiscalizar mais de 700 barragens de mineradoras no Brasil. Só depois do acidente, o governo liberou uma verba extra de 9 milhões de reais. O que preocupa o DNPM agora é o estrago feito pela lama em outra barragem, a de Santarém. Ao contrário do que estão falando aí, a barragem de Santarém ela não rompeu. A lama encheu o reservatório, que era de água, e passou por cima da barragem. A estrutura é imensa. Ela resistiu, mas ficou danificada. Este trecho da crista está mais baixo do que o vertedouro, que é o caminho feito para escoar o excesso de água. E o próprio vertedouro quebrou. A força da água caindo já abriu um buraco no terreno. Esses problemas têm gravidade máxima, numa pontuação de 0 a 10. Isso eu posso falar com propriedade, que a anomalia ali é pontuada como 10, que precisa de uma inspeção especial, tá? E obras emergenciais. A Samarco tem que apresentar ao governo até amanhã um plano de recuperação da barragem.
Ela diz que pode consertar o vertedouro e a crista com segurança. Esse é o grande desafio para evitar que a tragédia fique ainda maior. Santarém está segurando milhões de metros cúbicos da lama do fundão. Um rompimento poderia provocar outro tsunami. Se houver o rompimento da Santarém, com certeza vai agravar o dano ambiental. Dano que já se espalha por centenas de quilômetros e ameaça acabar com a vida no emblemático Rio Doce, como mostra a repórter Cristina Serra. O desaparecimento do distrito de Bento Rodrigues é o começo do longo rastro de destruição deixado pela enxurrada de lama. A nossa viagem começa a 60 quilômetros dali. A gente está chegando aqui no povoado chamado Paracatu de Baixo, que é um distrito de Mariana. Nesse lugar aqui a gente pode ter uma dimensão mais exata da onda de lama, do tamanho dessa onda de lama. Aqui nesse bambuzal, olha só, a marca marrom de onde a lama passou, bem diferente ali do verde que escapou lá para cima. Dos 100 moradores, o único que não quer sair de jeito nenhum é o Zé. Eu moro mesmo ali, ó. 50 anos ali. Hoje o pedreiro vive na casa do irmão, que abandonou o povoado. Mas todos os dias, Zé retorna à casa antiga, tomada pela lama. A minha vontade era de limpar a cozinha da minha mãe, limpar aqui primeiro, jogar tudo aqui. Ladeira, freezer, tá tudo aqui, tudo jogado aqui. Fazer o quê? Aqui a moto dele, olha só. Trabalhamos tanto para conseguir isso aqui e hoje não tem nada. Acabou rápido. Dentro de 2 horas de relógio acabou tudo. É triste. Nós seguimos o caminho da devastação que se espalha pela bacia do Rio Doce. Na divisa entre os municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, uma avalanche se formou com os resíduos da mineração. Mais adiante, em Belo Oriente, uma cachoeira de lama. Nossa próxima parada é na cidade de Nac. Aqui, o Rio Doce virou um caldo grosso e marrom. A gente vai agora com o seu Deco, que é pescador aqui no rio há mais de 30 anos. A gente vai ver os estragos que essa onda de lama provocou aqui no Rio Doce e em outros rios aqui da região. Nesse ponto aqui, a gente está mais ou menos a cerca de 400 quilômetros do local onde a lama começou a se deslocar. Olha só o impacto até aqui. Não dá mais para pescar aqui. Pescar não, matou tudo. O senhor já tinha visto tanto peixe morto, seu Deco, na sua vida de pescador? Eu nunca tinha visto. Foi tonelada. Nessas imagens feitas por outros pescadores, dá para ver a quantidade e o tamanho dos peixes mortos. Como é que o senhor se sente vendo tanta destruição? É muito desgastante, viu, Pedro? A gente fica... O que pode fazer? Não tem jeito. Não existe mais possibilidade de pescar. Nós já podemos determinar que a vida dentro desse rio praticamente ela não existe mais. O oxigênio não consegue mais se misturar e se associar à água. E com isso, os animais eles não conseguem mais retirar esse oxigênio para poder respirar. Toda a vida aquática que dependia do oxigênio que estava presente nessa água, ela morreu. O Rio Doce é o coração da região, da nascente em Minas Gerais até a foz em Linhares, Espírito Santo, são 880 quilômetros. Por causa do desastre em Mariana, 14 cidades mineiras que captam a água do rio tiveram problemas no abastecimento. Estamos na maior delas, Governador Valadares. Aqui, o abastecimento de água foi suspenso para os 280 mil moradores. A prefeitura teve que organizar um fornecimento emergencial. Não é self-service! Pega a sua água e saia! Mas não tem água suficiente para todos. Sem água não tem como. No momento, não tem, gente. Não tem jeito de comer, não tem jeito de limpeza, não tem jeito de tomar banho, não tem jeito de nada. A gente veio acompanhar a distribuição de água para a população aqui no bairro da periferia de Governador Valadares. Tem um caminhão-pipa e também esse outro caminhão que está distribuindo água mineral para a população. A Maria e o José conseguiram 20 litros de água. De bicicleta e com todo o cuidado, caminharam 1 hora embaixo de sol. Está perto de casa? Chegando. Pior já passou. Vocês são quantos aqui na casa? Somos 4. Nós 2 e os 2 filhos.
Essa água vai dar aí para todo mundo? Tem que dar. A gente nunca imaginava isso acontecer em Valadares com um rio desse, igual o Rio Doce, né? É difícil demais. A gente está vindo do terceiro ano com chuva abaixo da média, né? Já vimos com a pior seca nos últimos 84 anos, mas ainda com algumas tecnologias era possível captar essa água para poder abastecer as cidades. O problema era de quantidade, mas agora? O problema agora é de qualidade. A água do Rio Doce ainda está sendo analisada. Testes feitos pelo governo de Minas Gerais indicaram a presença de metais pesados acima do limite tolerável em trechos próximos às barragens. Nesse momento a gente também está aguardando para verificar quais são os componentes, que tipo de metais, em que quantidade eles estão aqui. Hoje, domingo, a água começou a voltar para alguns bairros de Governador Valadares, segundo a Prefeitura, mas durante uma semana não pôde ser consumida. Detectamos a água com uma composição cheia de partículas, com barro, com pedaço de pau, enfim, com a turbidez muito alta, porque isso é que é a turbidez, é a presença de muitas partículas, de muita sujeira no manancial. A única responsável por toda essa tragédia ecológica, social, humana, né, ambiental, é a Samarco, e ela tem que responder pelo ônus, pelos prejuízos das pessoas, das vidas, mas também da nossa cidade e das diversas cidades que estão passando pelas mesmas dificuldades. A mineradora Samarco diz em nota que a empresa reitera o compromisso de minimizar os impactos causados pelo acidente e de normalizar o abastecimento diário das cidades atingidas. Hoje, a lama avança sobre o município de Aimorés, Minas Gerais. No começo da semana, ela chega ao Espírito Santo. O abastecimento deve ser interrompido, como em Minas. Para tentar diminuir os danos, moradores retiraram ontem algumas espécies de peixes do Rio Doce. Qual é a consequência agora dessa lama acumulada ao longo do rio? A expectativa é que essa turbidez, esse caldo de lama e de resíduo de mineração, ele perdure por muito tempo. É um rio que está na UTI, está num caso extremamente grave, é possível recuperar sim. Agora, em quanto tempo? Realmente nós não sabemos. Vi aí na cena assim, é meio chocante até, né? Mas de fato aconteceu no Brasil, né? Em Minas Gerais. Minas Gerais, como disse, tem uma riqueza imensa em recursos minerais, tá certo? E vou mostrar um outro vídeo para vocês, também choca um pouco, tá certo? Mas eu tratei de colocar para vocês um vídeo editado pela Rede Globo, tá certo? Não estou fazendo propaganda da emissora, mas é porque é um vídeo do Fantástico. O Fantástico é um programa bem assistido, tá certo? Aí na questão também ele trata de toda a polêmica ligada à negligência do ser humano com relação a muitas pessoas que acabaram, infelizmente, perdendo a vida. Tá bom? Me perdoem essas cenas, mas elas são necessárias para que a gente entenda um pouco da riqueza mineral do Sudeste, também que é necessário que o homem coloque as vidas em primeiro lugar, que o homem se faça mais consciente de que é necessário que possa sim haver o desenvolvimento do lugar, né, extrair as riquezas do lugar, porque a gente precisa dessas riquezas, mas se faz necessário fazer um desenvolvimento mais voltado para a questão ambiental também, e o desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? É você explorar a natureza porque a gente precisa dos recursos, isso aqui é um fato, mas também respeitando, aliando esse desenvolvimento ao respeito à natureza, a questão ambiental que é extremamente necessária. Tá bom? Então o segundo vídeo aí, né, o vídeo sobre Brumadinho. Tá bom? Então vamos lá, vídeo. Em Brumadinho completou ontem um ano. 259 pessoas morreram depois do colapso da mina Córrego do Feijão, operada pela Vale. 11 pessoas seguem desaparecidas. O Fantástico revela agora parte das provas reunidas pelo Ministério Público para denunciar a cúpula da empresa. São mensagens de áudio e trocas de e-mails que, segundo o Ministério Público, comprovam que o desastre poderia ter sido evitado. Um
ano antes da tragédia, uma constatação. A senhora declararia estabilidade? Não. 7 meses antes, um alerta. A gente viu que essa estrutura é uma estrutura que, de fato, a gente tem que olhar com cuidado, tratar com cuidado. Há poucos dias do desastre, uma denúncia ignorada. O normal é que todas as denúncias devem ser curadas, o sigilo deve ser mantido, mas aqui era inespecífico, portanto não havia denúncia. São diálogos e depoimentos que revelam informações sobre o passado da barragem que se rompeu em Brumadinho. O crime não ocorreu no dia 25 de janeiro de 2019. É um crime que perdurou, ao menos, desde novembro de 2017 até a data do rompimento. Resultado de quase um ano de investigações realizadas pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. O Fantástico teve acesso à íntegra da denúncia entregue para a Justiça na última terça-feira. São depoimentos, áudios, trocas de mensagens e imagens que ajudam a entender o desfecho trágico. Você vai ver agora o que essas provas revelam sobre a cronologia de um crime que, segundo o Ministério Público, começou muito antes do rompimento da barragem em Brumadinho. Em um e-mail de 9 de janeiro de 2019, que tem um assunto chamado A Verdade. Esse depoimento foi gravado pela polícia. Quem fala é o ex-diretor-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, o homem que comandava a companhia na época da tragédia. O e-mail ao qual o delegado se refere foi recebido por Schwartzman 16 dias antes do rompimento da barragem. Um trecho foi lido durante o depoimento. Nossas instalações são carentes de investimentos correntes para adequação mínima. Estamos com recursos humanos deficitários e mal remunerados nas áreas de operação, manutenção e engenharia. Plantas incendiando, equipamentos quebrando, barragens no limite. Nos próximos anos, precisamos resgatar isso para que as condições mínimas de operação segura para as pessoas e instalações sejam garantidas. Não há como reduzir mais o custo na área operacional, porque isso precisa e deve ser feito no corporativo. Como foi tratada, por exemplo, essa informação? Essa informação é uma informação absolutamente específica, eu atiro em todas as direções. E eu tenho em minha posse informações que são totalmente contraditórias com aquilo que ele está dizendo. Ele confirma que a denúncia não foi apurada. Apenas a identidade do denunciante despertou o interesse do ex-presidente da Vale. A partir daí, o que aconteceu? Qual a providência que você Na verdade, eu tenho que descobrir quem era esse cara. Essa orientação foi passada para outros diretores da Vale em um e-mail, também lido nesse depoimento. O senhor mandou uma mensagem na 13 de janeiro, com o seguinte conteúdo. Gostaria de descobrir quem é esse camarada que acha que pode escrever essa montanha de desaforos impunemente. O sujeito é um cancro dentro da nossa empresa e pode fazer mal a toda a organização. Grato. E na sequência o senhor também afirma: nós esgotamos todos os caminhos para identificar o camarada, inclusive todos os recursos de TI. Qual era o objetivo dessa movimentação? O objetivo era identificar quem era uma pessoa que ia contra uma diretriz que eu acreditava que era fundamental para que houvesse mais fluidez de informações dentro da companhia. Ele menciona no dia 9 de janeiro que tinham barragens no limite. Seguinte, barragem no limite. Eu pergunto, eu não sou diretor, eu não sou presidente de uma empresa. Então, o senhor pesquisou o que é uma barragem no limite? Barragem no limite significa o seguinte: as barragens que a Vale tem em Minas Gerais estavam operando, chegando próximo ao seu limite de capacidade. O senhor apurou isso? Não, mas eu sabia disso. Um ano antes do e-mail anônimo, uma engenheira analisou as condições de segurança da barragem de Brumadinho. Maria Regina Moretti trabalhava na empresa de consultoria Pótamos, contratada pela Vale. No depoimento, ela confirmou que o local não obedecia a critérios internacionais de segurança. A senhora declararia estabilidade? Não. A engenheira disse que diretores da Vale tentaram convencê-la a refazer as análises. Eu mantive firme e não mudei de opinião. A partir daí parece que foi uma ruptura. Nós saímos do circuito, a palavra na questão é essa.
Após a saída da consultoria onde a engenheira trabalhava, uma outra empresa, a Tuvisud, assumiu o trabalho. 4 meses depois do alerta sobre a falta de segurança na barragem, uma troca de e-mails entre funcionários da nova empresa de consultoria revela que a Vale e a Tuvisud estavam cientes do problema. Mesmo assim, emitiram a declaração de estabilidade. A conversa a seguir é entre Makoto Namba, coordenador da Tuvisud, e Arsênio Negro Júnior, consultor técnico da mesma empresa. Neste e-mail, Makoto alertou ao colega que tudo indicava reprovação da barragem no quesito segurança e que não seria possível assinar a declaração da condição de estabilidade. No final do e-mail, Makoto comenta, mas como sempre a Vale irá jogar contra a parede e perguntar, e se não passar, irão assinar ou não? Um mês depois desse e-mail, houve um vazamento durante a instalação de um dreno dentro da barragem, uma tubulação usada para retirar o excesso de água. Marilene Lopes, então gerente de gestão de estruturas da Vale, mandou áudios para seu chefe, Alexandre Campanha, gerente executivo de geotecnia. Ela explicou a causa do vazamento. O que aconteceu lá na barragem foi um processo de erosão. A probabilidade de falha para erosão interna está no intolerável. Ou seja, o local poderia ir se desmanchando por dentro até se romper. Esse vazamento, registrado em junho de 2018, fica perto de um dos 4 primeiros pontos que se romperam no dia da tragédia, 7 meses depois. Mesmo depois do problema, a Tuvisud emitiu 2 declarações atestando a estabilidade da barragem. Havia ali a necessidade de uma declaração de estabilidade positiva para apresentar para o poder público e assim não chamar a atenção do poder público para uma fiscalização mais contundente. E, por outro lado, uma empresa Tuvisud conseguindo ali em troca contratos adicionais que iriam então ter um impacto econômico significativo para a empresa. O lucro bruto de outubro a dezembro de 2018 só dessa mina chegou a 306 milhões de reais. 4 meses após a emissão do atestado de estabilidade, a barragem se rompeu. 16 pessoas foram indiciadas e denunciadas por homicídio doloso duplamente qualificado. Para a Força-Tarefa, houve ainda 2 agravantes. O crime gerou perigo comum, ou seja, risco de atingir um número indeterminado de pessoas. E as vítimas não tiveram direito de se defender. Vale e Tuvisud foram denunciadas por crime ambiental. Os citados nesta reportagem estão entre os 16 indiciados e denunciados. Makoto Namba, coordenador da Tuvisud, Arsênio Negro Júnior, consultor técnico da Tuvisud, Marilene Lopes, ex-gerente de gestão de estruturas da Vale, Alexandre Campanha, ex-gerente executivo de geotecnia, e Fábio Schubachmann, ex-diretor-presidente da Vale. A tragédia poderia ter sido evitada da forma e na proporção em que ocorreu se a Vale e a Tuvisud não realizassem esse conluio ilícito para se omitir. O que me parece curioso, no dia 9 de janeiro, tem uma representação em que tem diversas informações. Consta lá que existem barragens no limite. Poucos dias depois vão para uma barragem com toda a fúria que todos nós já conhecemos. É que isso não foi visto pelo Código. Em nota, Fábio Schwartzman afirmou que considera injusta a acusação de homicídio doloso e que jamais foi alertado de problemas que indicassem a possibilidade de rompimento da barragem. A Vale expressou perplexidade sobre as acusações de dolo e a empresa Tuvisud afirmou que está cooperando com as investigações. Os advogados de Alexandre Campanha e Marilene Lopes disseram que a denúncia está baseada em erros e interpretações equivocadas dos fatos. O Fantástico não conseguiu contato com os advogados de Makoto Namba e Arsênio Negro Júnior. E finalmente agora o terceiro vídeo, certo? Aqui na nossa aula de geografia, o terceiro vídeo fala exatamente das riquezas, né? De todo o destaque da região sudeste. Aí esse vídeo ele é mais... Tem algumas questões que vão ser colocadas aí no vídeo, tá certo? É só um vídeo, tem a musiquinha e você vai lendo sobre o destaque da região sudeste, como a questão da hidrografia, como a questão, né, de comidas típicas, etc.
da região sudeste, que é a região, como vocês sabem, mais desenvolvida do Brasil, é a região do estado de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tá bom?
compartilhe o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Uma aula assim não muito alegre, tem alguns momentos tristes, né? Por conta dos vídeos, tá certo? Mas espero que vocês tenham aproveitado sobre o conhecimento. Nem tudo é alegria, mas sobre essas riquezas no último vídeo é importante. Beijo para vocês e a agenda vai aparecer aqui. Beijos. Tchau, tchau.